Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1078 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações e nem de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que porventura também tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda muito o canal a crescer e nos ajuda também a continuar com esse trabalho. O convite mais especial de todos para você que ainda não é membro do nosso clube, o Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todas as leis integradas, que são leis que integram a legislação e a jurisprudência, e também a todos os planos de leitura, que são planos por carreira e por edital. Então é o que você precisa para um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência de uma forma organizada, de uma forma extremamente atualizada toda semana, gente, por esses mesmos informativos que nós gravamos aqui em áudio. E também há um material que vai te permitir uma continuidade de estudo, porque você tem acesso também aos planos de leitura focados em editais que são publicados no decorrer da vigência da sua assinatura sem nenhum custo adicional. Também economiza seu suado dinheirinho e te dá uma continuidade de estudo, já que esse plano por edital é feito com base no plano da carreira, para poder você simplesmente adicionar aquilo que tem de específico no edital em relação àquilo que você já estava estudando no seu dia a dia. Olha só que organização que você consegue, que planejamento. Então, enfim, não tem porquê. Venha aproveitar, estamos nos últimos dias do preço de 2022. A partir, não definimos ainda o dia, mas ainda no mês de dezembro, teremos um reajuste. Então aproveita porque, aproveitando com o preço de 2022, as renovações também vão ser com o mesmo preço. Então é só vantagem, vem fazer parte, aproveita esse momento especial. Primeiro julgado do dia inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 221. No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico de servidores, restringir o direito de férias a servidores em licença saúde, de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal de 88. Primeiro ponto, direito a férias. Está previsto lá no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal como um direito social. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, ok? E em relação ao servidor público, aí você vai lá no artigo 39 da Constituição. A União, Estados, DF, municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de planos e carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º. Aí ele vai trazer vários incisos, entre eles 4, 7º, 8º, 9º, enfim, vários. Dentre eles está lá o artigo 17, que trata sobre férias, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Ou seja, existe aqui uma competência da União, Estados, DF e municípios para, no âmbito da sua atuação, disciplinar o regime jurídico dos servidores. Até aí, ok. Só que, ao disciplinar esse regime jurídico, existem direitos sociais mínimos que estão previstos lá no artigo 7º. Todos eles? Não.
aqueles que estão aqui discriminados no parágrafo 3º. São vários incisos, então depois você dá uma olhada. Dentre eles, as férias remuneradas. Isso daí é o mínimo. Nisso daí, o município, estado, DF ou União não pode mexer. E aí, uma lei municipal previu que se o servidor público municipal gozasse em seu período aquisitivo de férias de mais de 2 meses de licença médica, ele não teria direito a férias, ou seja, ficou doente, teve que gozar de licença médica, para que férias se você já ficou internado no hospital, ou enfim, já esteve de licença médica por 2 meses. Pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Porque ao fazer isso você está tolhendo um direito social constitucionalmente previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição e extensiva aos servidores públicos pela inteligência do artigo 39, parágrafo 3º. Então, lei inconstitucional. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e uma excelente notícia para esse professor que vos fala. Destaque da seguinte forma: é constitucional a instituição, por lei municipal, de feriado local para a comemoração do Dia da Consciência Negra, a ser celebrado no dia 20 de novembro, em especial porque a data representa um símbolo de resistência cultural e configuração afirmativa contra o preconceito racial. Então vamos lá. Artigo 3º da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, gente, lá no artigo 3º nós já vemos que é um objetivo fundamental, é algo muito caro à nossa Constituição, a luta contra o preconceito, contra qualquer forma de discriminação. Então, por conta disso, lá em 1971, se decidiu pela criação de um Dia Nacional da Consciência Negra, e foi escolhido o dia 20 de novembro por ser o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Essa data só foi formalizada lá em 2003 e na época era uma data ali comemorativa inserida no calendário escolar. Então, dia 20 de novembro se comemorava o Dia Nacional da Consciência Negra, mas enfim, não era um feriado nem nada do tipo. Em 2011, aí sim foi instituído como uma data comemorativa. Também não é um feriado nacional. Mas por um levantamento que eu vi muito recente, hoje já existem mais de 1.000 cidades e 5 estados brasileiros que instituem essa data como um feriado. Então é feriado em vários estados brasileiros e também várias cidades brasileiras. E por que eu disse que é uma excelente notícia para esse professor? Porque eu tive a honra de nascer no dia 20 de novembro, que é hoje reconhecidamente o Dia Nacional da Consciência Negra. Ou ela nasceu no mesmo dia que eu, não sei dizer direito, né? Porque o Dia Nacional da Consciência Negra só foi nascer mesmo oficialmente lá em 2011. Então, talvez esse Dia da Consciência Negra que nasceu junto comigo. Então, sempre que na sua cidade, no seu estado, for feriado no dia 20 de novembro, você estiver ali comemorando, tranquilo, lembre-se desse professor e envie um presentinho para ele. Só que sabemos que infelizmente hoje vivemos uma espécie de guerra cultural boba, sem sentido, mas que existe na prática, e por conta disso a constitucionalidade de leis municipais e estaduais que traziam essa data comemorativa como um feriado acabou sendo em diversos momentos questionada. Não foi nem o caso aqui da DPF 634, porque aqui na DPF 634, o objetivo dos autores, que foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, era o reconhecimento da constitucionalidade dessa lei municipal, lá do município de São Paulo. Era a Lei 14.485 de 2007. E aí, houve aqui uma manifestação da vice-procuradora-geral, a Lindora Araújo,
pela improcedência do pedido. Então ela queria a inconstitucionalidade. Qual foi a desculpa que ela arrumou? Dizer que não caberia ao município dispor sobre feriados civis, que são de competência da União. E aí, gente, Nossa Senhora, como se, como se não existissem feriados municipais. Eu nem entendi esse argumento aqui da vice-procuradora-geral, tal. Enfim, não saberia explicar muito bem o que se passou pela cabeça dela. Mas, enfim, o fato é que foi reconhecida a constitucionalidade, então é sim possível que os municípios e estados determinem, através de leis, que essa data é feriado estadual municipal. E eu achei muito interessante nesse julgado ter constado que essa é uma forma de ação afirmativa. Porque, gente, muita gente confunde ação afirmativa com cotas, sendo que o estabelecimento de cota é tão somente uma espécie de ação afirmativa. Existem várias outras. As cotas são tão somente aquela forma de ação afirmativa que o Estado age de uma forma mais forte. Então ele vai lá e reserva vagas para um determinado grupo. Olha só como essa atuação é forte do Estado nesse momento. Só que, inclusive, a instituição de um feriado pode ser uma ação afirmativa. Por quê? Porque você está ali, de fato, afirmando a importância daquele grupo que por algum motivo foi marginalizado, sofreu preconceito. Você acaba trazendo um debate acerca daquele tema. Então, todas essas pequenas ações também são ações afirmativas. E você pode ter inúmeros exemplos de ações afirmativas, inúmeras categorias. Por isso, não confunda ação afirmativa com cotas. Quem tiver interesse de estudar sobre o assunto, de se aprofundar um pouco sobre o tema, inclusive a minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema, foi sobre cotas. Quem tiver interesse pode procurar lá no meu currículo Lattes, vai ter o link de acesso, está lá gratuita essa dissertação. Enfim, eu trago essa distinção bem legal, trago alguns fundamentos e faço ali uma análise em 3 âmbitos: de justiça, constitucionalidade e efetividade da política de cotas do Enem. Então, fica o convite. Depois, se você tiver esse interesse de pesquisar sobre o tema, você me conta o que achou. Próximo julgado do dia inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. E aqui temos mais uma tese de repercussão geral, tema 1102. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais estabelecidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Aqui, gente, é a tal da revisão da vida toda. Alguém já ouviu esse termo? Então, inclusive, se alguma questão disser, olha, é possível a revisão da vida toda, e aí você fica pensando, meu Deus, que vida toda é essa que estão revisando? É possível, tá bom? Pode vir esse termo. Pode vir a revisão da vida toda. Por que a revisão da vida toda? Lá em 99 foi editada a Lei 9876, que trouxe uma regra de transição. Porque, como a gente sabe, lá em 94, em julho de 94, para ser mais exato, iniciou-se o Plano Real. E aí, com essa mudança de moeda, poderia trazer algum tipo de dificuldade na hora da Previdência Social fazer a média aritmética das contribuições, porque até então a regra que existia era que o salário-benefício seria a regra aritmética simples das 80% maiores contribuições. E aí veio essa regra de transição e disse, olha, para o segurado da Previdência Social, até o dia anterior à publicação dessa lei, que foi de 1999, ele vai poder, ao invés de utilizar essas contribuições da vida inteira, então, por isso que é a revisão da vida toda, ele vai poder utilizar só aquele período que veio depois do Plano Real. Então, ele vai ter o seu salário de contribuição de acordo
com os 80% de todo o período contributivo decorrido no plano real. Basicamente isso. É uma regra de transição. Qual é a ideia da regra de transição? É trazer um regime mais benéfico a um determinado grupo. Então, normalmente quando vem uma reforma tributária, ou melhor, desculpe, uma reforma previdenciária, via de regra, a reforma previdenciária vem para tornar a situação de todo mundo pior. Não é? Isso daí não é segredo para ninguém. Só que às vezes tem aquela pessoa que já estava ali quase aposentada, quase implementando, aí você traz um regime de transição onde você vai lascar ela só um pouquinho. Os outros você vai lascar assim bem muito com força. Lascar, para quem não sabe, aqui no Ceará, esse termo lascar é prejudicar. Você vai prejudicar aquela pessoa bem pouquinho, enquanto aquelas outras que estão fora da regra de transição vão ser muito prejudicadas. E aí, por que se pensou que essa regra aqui era melhor? Porque se pensou assim, ó, o normal de uma pessoa é que ela comece trabalhando ali com empregos onde se ganha menos, então a pessoa ali com 18 anos começa a trabalhar ali de motoboy, e depois vai subindo, termina a faculdade, consegue um emprego melhor, vai ganhar mais. Então, teoricamente, se a gente está restringindo aqui só as contribuições do final da vida dela, então do plano real, é de se esperar que ela esteja ganhando mais. Então, teoricamente, ela vai ser beneficiada com essa regra. Só que é assim, gente, para todo mundo. A gente sabe que costuma até ser assim para as pessoas que têm um maior grau de escolaridade, que têm acesso a empregos melhores. Mas para quem tem acesso a empregos que estão disponíveis para pessoas com menor grau de escolaridade, normalmente é exatamente o contrário. A pessoa vai envelhecendo e acaba tendo dificuldade de conseguir emprego. Então, é de se esperar muitas vezes nesses casos que nos últimos dias da vida a pessoa tem acesso a empregos que lhe pagam menos do que no começo da vida. Então, na prática, algumas pessoas foram prejudicadas por esse regime de transição. Então, veio aqui um regime de transição para lascar, digamos assim, para prejudicar. E essas pessoas se aposentaram ganhando menos. E aí elas disseram, não, mas se é para ter uma regra de transição assim, para eu ganhar menos, eu não quero não, eu prefiro a regra geral. Bota aí, faz a minha revisão para a vida toda, vê o que é que eu contribuí na minha vida todinha e faz um cálculo novo. E aí essas ações começaram a chegar nos tribunais, até chegar inclusive no STF. E no final das contas o STF disse, olha, realmente você tem razão, isso daí não fez muito sentido mesmo não. Por quê? Porque regra transitória é para ser benéfica. Se no seu caso é melhor a regra geral, você pode optar. Então você está certo mesmo. Se para você a regra geral é melhor do que a transitória, aplique-se a regra geral. Então, foi elaborada inclusive agora uma tese de repercussão geral, tema 102, então agora existe uma decisão vinculante nesse sentido. Então, se reconheceu no STF de forma agora mais forte e vinculante o direito à revisão para a vida toda. Próximo julgado do dia é importante, mas aqui, como a gente diz, é importante para dar com pau. E é tão importante que eu tive que colocar esse julgado aqui, foi em 3 leis. Eu coloquei esse julgado no Código de Processo Penal, na Lei 8.038 de 90, que é a Lei dos Processos Originários de Tribunais, e na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei da Organização Criminosa. E foi uma tese, ela foi fixada no HC 166373. E o destaque dessa tese ficou assim: havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, e aí qual é esse momento processual adequado? Eu vou ler depois, que é melhor, é o artigo sobre o momento processual adequado. Os réus têm direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Por que isso aqui é muito importante, gente? Porque as primeiras sentenças do então juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato foram anuladas exatamente com base nisso daqui.
foram anuladas, inclusive, lá no HC 157627. HC 157627 do Paraná. Qual é a lógica? Olha, existe um direito fundamental contraditório e ampla defesa, que esse direito fundamental deve permear todo o processo, ok? Qual é a lógica mais simples da acusação e defesa? Quem é que fala primeiro? Você tem como se defender antes de alguém lhe acusar? Não, até porque quando você faz isso, você entrega um monte de coisa. Então fica a dica, quando sua esposa estiver ali brigando com você sem dizer o motivo, não vá se defendendo logo de cara não, porque você pode se complicar muito, já aconteceu comigo. Então, hoje em dia eu tento não fazer. Fica a dica. Você tem como se defender ao mesmo tempo em que está sendo atacado? Não. Então, vou conceder prazo. Prazo simultâneo. Defesa e acusação, fala aí. Tem como fazer isso, gente? Tem não, né? Como é o certo? Primeiro acusa, depois você vê do que você está sendo acusado e você se defende. Ok? Só que nós sabemos que hoje em dia existe o tal do colaborador premiado. Isso daí é algo que já existia há um bom tempo, né, na lei, como forma de delação premiada, mas que com a Lei 12.850, que aí nós falamos especificamente em colaboração premiada, isso ganhou um contorno muito mais forte no direito brasileiro. Quem quiser se aprofundar bem muito nesse tema, nós tivemos várias edições do Jurisprudência em Teses sobre o tema colaboração premiada. Então, gente, vai lá nos vídeos, nos podcasts, melhor dizendo, pega os informativos escritos, vocês vão aprender muita coisa sobre o tema, diferenciar o que é uma delação premiada do que é uma colaboração premiada, enfim. Resumindo, vieram todas essas inovações, mas naturalmente na hora que você edita uma nova lei, você não consegue pensar em tudo. As contingências vão surgindo ali no decorrer da vida. E aí aconteceu uma situação muito interessante. Porque na prática, teoricamente, né, esse indivíduo que é o colaborador, ele não é um órgão acusador. O órgão acusador é o MP. Só que na prática mesmo, ele é um agente acusador, porque ele está ali lhe delatando, ele está ali dizendo, você fez isso, você fez isso, você fez isso, eu tenho essa prova, essa prova e essa prova. Então ele está lhe acusando, ele é um acusador. Ele é um acusador. Sendo que na prática, quando o juiz ia intimar as partes a apresentarem suas alegações finais, era muito comum que se apresentasse, ou melhor, que se oportunizasse prazo comum de alegações finais para delator e delatado. E aí olha só a situação que fica o delatado. Ele, meu Deus, o delator vai falar junto comigo como é que eu vou me defender se ele tá me acusando e eu não tenho como me manifestar depois, eu tenho que me manifestar junto com ele. É claro que esse indivíduo vai colocar no último dia do prazo, eu não vou ter nem como analisar. Normalmente esse caba coloca meia-noite do último dia do prazo, exatamente para não me oportunizar esse tipo de coisa. Isso traz uma nulidade? Gente, para mim isso traz uma nulidade óbvia. Tem coisa que não precisa estar escrito na lei, certinho, bonitinho. Tem coisa que decorre da própria lógica do sistema processual. Como é que você não oportuniza a defesa falar depois da acusação? E como é, quem é que pode de boa fé dizer que o delator não é um agente acusador? Não existe isso, né? Não existe isso. Então, com base nisso, foram deferidos esses habeas corpus e as primeiras sentenças condenatórias do então juiz Sérgio Moro foram anuladas com base nisso. Por isso que é muito importante esse julgado, porque teve uma repercussão, tudo que tem repercussão nacional acaba sendo muito importante. Beleza? Na época, entretanto, os ministros entenderam que era importante fixar uma tese, para poder essa tese ter uma aplicação prática dali para frente, em todos os casos, ou até dali para trás. Enfim, eles teriam que definir como era que isso daí ia ser para trazer uma segurança jurídica. Só que eles preferiram não fazer isso naquele momento
eles entenderam que seria melhor refletir sobre o tema e eles tiveram um bom tempo para refletir, porque foi de 2019, foram de 2019 esses habeas corpus, agora em 2022 essa tese foi fixada. E aqui, na verdade mesmo, o que o STF fez? Ele tomou uma postura de redução de danos. Buscou-se aqui evitar que vários processos fossem declarados nulos. Por uma questão, gente, que vamos lá, é nulidade aqui, no meu entendimento, absoluta, uma nulidade gravíssima, gravíssima. O indivíduo não oportunizar a defesa falar depois da acusação, mas vai lá. O que o STF disse? Então, ele disse, olha, para que haja nulidade, é necessário que tenha existido pedido expresso da defesa no momento processual oportuno. Então, essa nulidade tem que ter sido alegada no momento oportuno. Não dá também para depois de muito tempo, só depois dessa decisão que foi tomada nesse habeas corpus, lá do ano de 2019, o indivíduo dizer, teve uma nulidade bem ali. E na época ele nem se sentiu prejudicado, ele nem alegou, então, enfim, foi isso que ele disse. Qual o momento processual oportuno? É um momento em que o indivíduo vai ser intimado a apresentar memoriais. Então está lá no artigo 403, parágrafo 1º do CPP, está lá no artigo 11 da Lei 8.038 de 90, que é a lei do processo originário de tribunais. É aquele momento, então, que o indivíduo vai ser intimado a apresentar suas alegações finais. Ele vai ter que dizer, opa, excelência, por gentileza, quando for me intimar para alegações finais, me dê prazo sucessivo. Primeiro o delator, depois meu cliente delatado. Então ele vai dizer, excelência, você deu o prazo comum, conserte. Então, nesse momento, ele vai ter que alegar essa nulidade. Se ele não fizer, então o STF entendeu que também não vai ser possível alegar essa nulidade depois. Então, gente, resumindo, postura aqui claramente de redução de danos, com o objetivo de evitar que inúmeros processos fossem declarados nulos por conta de um erro procedimental grave, diga-se de passagem. Próximo julgado do dia, mais uma tese de repercussão geral, tema 919, inserido na Constituição Federal. A tese foi fixada da seguinte forma: a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa. Então vamos lá, esse negócio de antena de transmissão é a tal da ERB. São aquelas antenas que nós vemos no meio da cidade, que parecem a Torre Eiffel reduzida e pintada de vermelho normalmente, que servem para transmitir ou retransmitir, melhor dizendo, sinal de telefonia, sinal de internet, etc. Por que isso dá tanto problema? Já, se você abrir a Constituição Federal Integrada, lá no artigo 21, inciso 9, e no artigo 22, inciso 4, você vai ver um monte de decisão de lei municipal declarada inconstitucional, outras declaradas constitucionais, por questão de onde pode colocar antena, onde não pode, o motivo pelo qual se pode regulamentar o local onde se coloca essa antena, enfim, isso daí é um problema. Só que aqui o problema é até o mais comum de todos, né? Tem a ver com dinheiro, tem a ver com o município querer arrecadar dinheiro, que é para isso que o município muitas vezes existe, né? Ele precisa arrecadar dinheiro para funcionar. Só que, veja só, compete à União, artigo 21, inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicação nos termos da lei, que disporá sobre a organização de serviços, a criação de órgão regulamentador e outros aspectos institucionais. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre água, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. O que a gente vê aqui já de cara?
a quem que compete explorar, autorizar, conceder. Inclusive aqui não está escrito dessa forma, mas é uma consequência prática fiscalizar serviço de telecomunicação. Compete à União, assim como compete privativamente à União legislar sobre telecomunicação. Então, de cara, só com isso que você leu, o município pode estabelecer uma taxa de fiscalização de funcionamento de torre de transmissão? Não, não pode, porque não cabe a ele essa fiscalização. E aí, até aqui no julgado, se faz uma distinção, se diz, olha, o município até pode, por exemplo, no planejamento da ocupação do solo urbano, instituir uma taxa de fiscalização, porque ele pode dizer, olha, pode colocar antena em determinada área, em outra área não pode. Isso daí até o que? Ele até pode. E ele pode fiscalizar, não pode? E aí, gente, sempre que houver fiscalização, pode ter o que? Taxa. É chato, né? A pessoa paga para ser fiscalizada, mas é para isso que taxa existe. Então aqui pode. Só que uma coisa é isso. Outra coisa é você querer fiscalizar o funcionamento da torre. E aí, o município, me desculpe, você não tem nada a ver com isso aí é com a União. É a União que autoriza, é a União que explora diretamente, quando não explorar diretamente, né, autoriza, concede, e também a União que fiscaliza. Até porque você, município, sai fora, você não tem nada a ver com isso. E, gente, uma dica aqui, quando vocês forem estudar sobre esse assunto, vão lá na Constituição Federal Integrada, porque tem muito julgado sobre esse tema. E é importante até porque a gente diz assim, cabe ao município, o município pode, inclusive, legislar sobre onde pode ou não ser instalada a antena de transmissão. Isso daí é verdade, pode. Só que, por exemplo, só que um julgado só, porque eu acho esse julgado interessante. Teve vários municípios do Brasil que legislaram que não podia ter antena de transmissão próxima à residência, aí determinava qual era a distância mínima da residência, por motivos de saúde pública, porque diziam que a proximidade dessa antena de transmissão podia trazer algum tipo de problema à saúde pública. E aí essas leis todas foram declaradas inconstitucionais, porque não existe nenhum estudo, nenhum fundamento técnico para dizer que, de fato, morar perto de uma antena de transmissão traz algum risco à saúde. Então, assim, o município pode disciplinar a ocupação do solo para a instalação de antena? Pode. Mas também não pode de qualquer jeito, né? Tem que fazer direito. Gente, próximo julgado do dia, que é o último julgado de hoje, eu vou ler tão somente o destaque, porque não é um julgado assim de grande importância para termos de concurso público. Ele foi inserido na Lei 14.117 de 2021, que é uma lei que nós não temos na plataforma. Então ele é, ou melhor, né? Então ele não foi inserido nessa lei, mas ele é referente a essa lei. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da não surpresa dos contribuintes e da isonomia, a interpretação do artigo 1º da Lei 14.117 de 2021, no sentido de condicionar os efeitos da suspensão de exigibilidade dos parcelamentos de dívidas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, PROFUT, ao término da vigência do Decreto Legislativo 6 de 2022. Então, gente, é um tema interessante, tem a ver aqui com o Decreto Legislativo 6, que trata sobre o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Fica o convite, então, se você tiver interesse nesse julgado, acesse o informativo escrito, que lá nós temos uma explicação mais detalhada, tá bom? Mas aqui no podcast, realmente eu acredito que foge um pouco daquilo que é importante. Então, gente, por hoje foi isso. E veja só, penúltimo informativo do STF do ano, o ano tá acabando. Me contei, quem é que tá em dia com os informativos, quem é que tá seguindo o nosso informativo semanal certinho, bonitinho. E se Deus quiser, vai chegar no Natal já com
todos os informativos do STF, STJ, jurisprudência em tese, tudo em dia, para poder ter essa felicidade de passar o ano novo, o Natal, com essa sensação de dever cumprido, com tudo em dia, com a consciência limpa. Gente, eu quero muito isso para vocês. É por isso que eu me dedico muito para trazer esses materiais sempre em dia, para manter essa plataforma sempre atualizada. Então esse informativo foi inserido na sexta-feira. No sábado eu já comentei, hoje é segunda, eu já estou gravando podcast. Justamente para poder ajudar vocês a se manterem em dia, a não atrasarem. Já vai sair o informativo dessa semana, então vamos lá, vamos fazer esse esforço, vamos trabalhar. Quem está com alguma coisa atrasada, vamos trabalhar para colocar em dia e vamos se dar essa folga no fim do ano que todo mundo merece, gente. Todo mundo merece um descansozinho entre o Natal e o Ano Novo. Isso daí é fundamental para a sua sanidade mental, para você começar um 2023 assim massa. Então vamos lá, vamos comigo que a gente vai conseguir fechar 2022 em 2022, se Deus quiser. Até o próximo podcast, o último podcast do STF do ano de 2022.